estamos ao vivo com esse grande amigo Renato. E olha só, já vou avisando, não pode falar palavrão na live, tá? Puta que pariu, eu tô fugindo. A gente já começou dando Tá bom. risada aqui, porque a gente tava fazendo umas combinações e ele disse isso, né? Puta que pariu. Gente, então o Renato de Matos Mota, cheio Sou de... eu. cheio de nome aqui, né? E ele foi... Eu perguntei assim, mas precisa tanto nome? Qual foi a resposta? Bom, eu acho assim, ó, os meus grandes ídolos, dois grandes ídolos da poesia, não só esses, mas principalmente esses assim, que são o Carlos Drummond de Andrade e o João Cabral de Melo Neto. Me espelhei neles, tá bom. Eles disseram que tu Nem podia. foi tão grande, é. Ah, então tá. Então o Renato, ele é um grande poeta, escritor, e eu o conheci na Feira do Livro de Porto Alegre. Eu estava fazendo uma oficina literária com a querida, maravilhosa Lilian Rocha. E lá nessa, ela estava ensinando como é que fazia para fazer poesia e tal. E ela mencionou o Renato. Veja só, ela disse assim, ela que é uma gigante, né? Disse assim, o Renato é um exemplo nesse livro que ele escreveu, Pretos de Peleia. E aí eu disse, o cara deve ser bom, né? Porque se ela tá dando essa referência. E aí eu anotei o nomezinho dele ali. Do nada, eu estava passeando na Feira do Livro e olho lá pra dentro da Croa Sonho e encontro e vejo o Renato. Aí, gente, será que eu chego? Será que eu não chego? Sabe, um cara desses aí, desse tipo, né? Será que eu falo com ele, né? Será que ele vai me dar bola? Daí eu ousei, né? Fui lá e disse, Renato, tudo bom? Eu sou também escritora, tô começando a escrever agora. E aí, ouvi teu nome. E aí começamos a conversar e não paramos mais. Só que o homem, não pensa que ele me deu um papo assim. Ele começou a falar uma poesia atrás da outra. Eu nunca vi uma memória tão grande, de essa capacidade de declamar e de ter um conhecimento tão vasto da literatura, né? Do passado, presente e futuro até. Futuro, acho que não. Então, admirável mesmo, fiquei encantada. Eu acho que meio que a gente se apaixonou, né, Renato? Foi uma coisa assim, bem... Não é todo dia assim que eu conheço uma moça na rua, ela me dá suas calcinhas, né? Uma poesia escrita na calcinha, né? Então, Não, um livro chamado 14 calcinhas do... 28. Não, 28 calcinhas do varal, Tu já tá reduzindo a metade. E aí, como tu é bem engraçado assim também, né? Tu tem bastante senso de humor. Tu achou que eu era engraçadinha também, né? Sim, não, achei que... Eu acho que tu tem um trabalho que é respeitável, bem respeitável, e que te empolga pra caramba. Isso eu gosto, porque eu acho que assim, ó, a gente tem que fazer o que a gente gosta, essa é a primeira coisa. A gente tem que acreditar na gente, essa é a segunda coisa. E a gente tem que ir atrás. E tu tem tudo isso, então eu digo, ó, é das minhas. É das minhas, né? E eu te convidei, desde lá, para fazer parte do Gente Palavra, que é um coletivo que a gente tem, um coletivo de poetas, que a gente já se encontra desde 2012. Esses tempos aí foi o 100º sarau, né? Foi o parte. 100º sarau. Agora já estou com 100 e alguma coisa. Nem me lembro mais. 105, E eu acho. adorei esse nome, né? Esse nome é muito forte, né, Renato? Assim, ó, gente de palavra, né? Porque é bem isso, né, que a gente preza, né? Que as pessoas sejam gente de palavra, né? Então, eu
acho que tem as duas coisas, né? As duas coisas. Que uma coisa é tu dizer vou fazer e faz. Isso é ser gente de palavra. E a outra coisa é que essa gente que se encontra com a gente é gente que está sempre trabalhando a palavra. Sim. Porque a poesia, tu trabalha com a palavra, tu trabalha a palavra. Tem até uma frase que o Mallarmé, Stéphane Mallarmé, grande poeta francês, uma vez, eu não me lembro bem com quem que ele estava falando, mas com um daqueles caras grandão, assim, tipo Matisse, Cézanne, um cara desses, né? E o cara disse assim, cara, eu tenho 1000 ideias para fazer poema, mas não consigo fazer poema. Assim, aí ele respondeu, poesia não se faz com ideias, poesia se faz com palavras. Olha. Então, eu acho que assim, a relação do poeta, do poema com a palavra é fundamental. Então essa gente que passa a vida inteira lutando com as palavras para escrever o melhor poema, é gente de palavra mesmo. E nós estávamos aqui conversando sobre as palavras de Mário Quintana, por exemplo, né? E ele estava me falando que ele teve que explicar para uma pessoa o que era esse passarinho, esse passarão, né, do Mário Quintana. Porque assim, essa pessoa era meu cunhado, né? Não precisa dizer, com minha irmã. não precisa. Não, ele é americano. Então, assim, embora ele falasse um português bastante fluente, ele não tinha tanta fluência para pegar de uma vez todos os sentidos, né? E aí eu digo assim, não, vou explicar assim, a quantidade de sentidos que tem no troço. E eu levei meia hora falando para explicar uma coisa tão simples quanto esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarei. Não, mas assim, o que o Renato falou, né, em resumo dessa história, é que o que é a poesia, né? Eu achei uma explicação assim tão profunda, né, sobre isso, assim, que o que realmente é uma poesia, um poema, né? Eu gostaria que tu falasse. Aí é que tá. Um poema é uma coisa, a poesia é outra coisa. Então isso é fundamental. Porque assim, um poema é aquele monte de palavras empilhadas umas acima das outras, tá? Com rima, com ritmo, etc. E tal. Isso é um poema. Agora, a poesia é aquilo que tem dentro do poema, ou não precisa estar dentro do poema, que te tira o fôlego. É isso que eu achei bonito. Sabe? Te tira o Quando tu diz, por exemplo, eu passarinho nessa poesia, a pessoa perde o fôlego. A pessoa fica assim, sabe? Por quê? Porque te entra naquele momento uma explosão de significados que te dá uma revelação. Ou como assim, um haikai. Um haikai é um poema de 3 versos, né? Sim. Tem um do Araki Muritaki que é de 1500 alguma coisa, né? E diz assim: olha como ele tem todos os poemas na cabeça. uma flor cai ao solo, ao vê-la tornar ao galho uma borboleta, né? Sabe? Isso é poesia. É aquilo que te faz, sabe? Seja com a borboleta do Araki Muritaki, seja com o passarinho do Quintana, seja com o José
do Carlos Drummond de Andrade. Ou seja, com o teu sapo. Ou com os meus sapos. Por que não? Por que não, né? Então, o Renato tem esse livro lindíssimo. Lindíssimo. Infantil, né? Esse é o teu segundo livro infantil, né, Renato? Ou não? Tô enganada. Porque esse aqui das formigas não é infantil? Ou é? Esse das formigas, eu não considero ele... Não pensei nele como... Quando eu criei ele, eu não pensei nele como livro infantil. Pensei nele mais como um livro ilustrado para adultos. Mas ele também pode ser lido para criança, só que não é tão... Esse livro, ele é muito... Esse aqui não, esse aqui foi pensado diretamente para criança, né? Lindas as ilustrações. Deixa eu primeiro falar desse aqui um pouquinho, ok. Porque essas formigas me encantaram. E aqui, porque tu escreveu uma coisa aqui pra mim, ó. Regina, espero que goste desse livro cheio de criaturas irritantes e encheridas. Recomendo manter o livro distante dos doces. Então foi nosso encontro lá na Croaçonho, né? Na Croaçonho. Se entupindo de doce e falando mal das formigas. Então, e esse livro aqui, as ilustrações foram feitas pelo próprio que vos fala. Exato. Como é que é mesmo que essa técnica aqui que tu fizeste? Esses desenhos? Pincel e nanquim. Pincel e nanquim. Tá. Porque ele tem, gente, pena que ele não veio. Pena que ele não veio com a camisa de formiguinhas dele, que também é um encanto, gente. Aquelas formigas desenhadas aqui. Aquela camisa foi feita pela Ana Lazevicius, que ilustrou esse livro aqui. Olha. E ela fez para comemorar o meu livro das formiguinhas. Exatamente. Olha, ela faz então, ela tem que vir aqui para ter passeio e me ajudar a fazer uns desenhos das roupas. Esse livro aqui, por exemplo, ele foi todo... a Ana é muito amiga minha. Olha que lindo, gente. E aí, Renato? E assim, a gente se conheceu, sei lá eu há quanto tempo, mas assim, a gente se tornou amigo de infância direto, assim, mesmo tendo se conhecido já bem vividos. Tem muito tipo de sapo aqui, ó. E isso a gente fez muito assim via encontros, WhatsApp, etc, né? Sim. Muito trocando, assim, tipo assim, me mostra uma ilustração e diz assim, o que tu acha? Faz um texto para isso? Ou o contrário, sabe? Eu faço um texto, ele inventa uma ilustração. E com uma coisa de não necessariamente o que o texto. O que a imagem diz repete o texto. Não, pelo contrário. Ela não repete, ela comenta ou complementa, né? Sim. Mas vai além da pura repetição. Então, assim, por exemplo, tem uma frasezinha aqui, que aqui, ó. Não jogue o quê? Sapo no lixo? Não, sal no sapo. Ah, não jogue sal no sapo. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Não sei se consegue mostrar bem. Diz assim: pra quem não gosta de sopa, tudo vira sapo. Esse é o que está aqui atrás no livro. Exato. Mas o detalhe é que tem uma batata. Tem um sapo feito de batata, tem um sapo feito de abóbora, tem um sapo feito de chuchu, as pedras são cebola, um tomate, árvore ao lado, um brócolis, tudo é sopa. Sapos são todos sapos feitos de sopa. Enfim, então esse tipo de diálogo vai se encontrar em todo o livro, em várias coisas. Assim. E aí deixa eu falar uma coisa sobre inteligência artificial, né? As ilustrações de inteligência artificial, né? Eu, assim, não concordo muito. Eu acho que a gente tem que usar as mãos humanas, a gente tem que... né? Mas, né, respeitem olha, eu vou dizer o seguinte, tá? Em primeiro lugar, a inteligência artificial tem muito de artificial e pouco de inteligência. Né?
Então, assim, o cara me diz, eu quero um desenho no estilo da Ana Lazeviços. Isso é pedir para a inteligência artificial copiar a Ana Lazevisos. Então, assim, ó, não tem. Não é bateria, Isso né? é copiar. É. Entende? A inteligência artificial, ela não cria nada. Ela pesquisa e modifica de acordo com... Quer dizer, ela tá plagiando todo mundo. Entende? E tá tirando espaço, né, também do... Aquela propaganda que a Maria Rita fez com a Elis Regina, que as duas vão cantando a mesma música, aquilo, eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto, porque a Elis Não pode ficaria... dizer palavrão. Ah, tá. Então eu não fiquei puto, eu fiquei prostituído. Não, mas falando sério, tá? Será que a Elis Regina teria concordado com aquela propaganda? Eu acho que não. É só tu ver as entrevistas dela que tu vai ver que não. A Elis não era isso, entende? Então, assim, acho que por um lado botar ela do lado da filha é legal e tal. Sim, as duas têm uma voz com um timbre muito semelhante, embora a voz da Elis era das vozes mais trabalhadas que já houve. Ela tinha um alcance vocal que ninguém chega lá, sabe? Tu canta também, Renato, porque tu desenha, tu escreve, tu declama, gente, declamando, né? Não sei se eu diz declamar, mas ele fala as poesias dele, assim, de uma forma, de uma entonação, assim, que nossa, né? Para o trânsito. Bom, eu gosto muito de dizer poesia e tal, mas assim... Tu não canta. Eu já arrisquei uma ou duas vezes, mas não canto não. E tu escreve música também? Alguma letra, sim, de vez em quando. Por exemplo, tanto o Otávio Segala quanto o Renato Borba já trabalharam os poemas do Preto de Pelé como músicos. Agora, vamos mostrar aqui o Preto de Peleia de novo. Isso. Esse livro aqui eu queria também falar um pouquinho com o Renato, ele quer falar da Elis Regina, mas eu quero que ele fale do trabalho dele. E esse livro aqui, ele foi feito num material diferente também, né, Renato? Fala aí. Não, isso assim, eu estava pensando, quando eu pensei em capa do livro, uma coisa que eu sempre tive para mim, assim, que eu faço estilogravura há muito tempo, né? E essa capa é de estilogravura. Então, o que eu pensei foi o seguinte, que eu acho muito bonito a estilogravura sobre o papel craft, que é esse papel pardo de duro, né? Então, eu digo assim, por que não fazer a capa do livro toda de papel craft, que fica uma coisa mais rústica, que inclusive tem muito a ver com o tema, né? O tema, com a história de gente escravizada lutando contra a escravidão, contra a escravatura, né? E essa ideia, assim, a ideia desse livro surgiu da história dos Lanceiros Negros, que é uma história muito mal contada pela história oficial, né? Fica a história da surpresa de Porongo. Não foi surpresa, foi traição. Aquilo está muito claro, muito patente. Tem até documento do Duque de Caxias mandando, agora eu não me lembro o nome do cara que foi lá para atacar os Lanceiros Negros, dizendo, olha, cuide para não atacar os brancos, não atacar os índios, que esses são gente boa, sabe? Sim. E olha que legal essa tua fala aqui, né? Porque a gente está aqui com, assim, por acaso, por coincidência, feliz coincidência, a gente está aqui com a Fátima Farias também, que daqui a pouco a gente vai fazer uma entrevista com ela também, se ela me permitir. E ela é uma pessoa
negra que trabalha muito essa causa, né? Com seus grupos, né? Então, o quanto essa questão, né, da escravatura, das histórias mal contadas, né? Intencionalmente mal contadas da história dos negros, dos povos indígenas no Brasil, elas, como elas ganham força através de histórias bem contadas, né? Ou melhor contadas, né, Renato? E esse Preto de Peleia aqui foi um livro que tu fizeste com essa intenção, assim, e que reverberou muito forte, né? Sim, eu até ganhei o prêmio Ages, né, com ele. Que lindo. Que é um prêmio que é dado pelos próprios escritores, né? Associados da Associação Gaúcha de Escritores, que é uma das... Eu acho que é a associação mais forte. Essa aqui é uma coletânea do Ages. Acho que é a associação mais forte do Gaúcha de escritores, né? E é um prêmio que eu ganhei em 2020, o prêmio Livro do Ano de Poesia, né? Então, tu ganhaste outros prêmios, assim, só pra gente falar um pouquinho O ano passado eu não cheguei a ganhar, mas eu fui um dos 10 finalistas do prêmio... Com esse aqui, né? Não foi com esse aqui. Foi com outro livro infantil que não foi publicado. Esse não foi publicado. Qual é o nome? Se chama Metáfora. Infantil. É infantil, é um livro infantil também. O Nelly Novaes Coelho é um prêmio da Associação Brasileira de Escritores. É um prêmio de literatura infantil. Olha. O de literatura adulta deles é o prêmio Jabuti, que é bem conhecido. Que bacana. É o Jabuti não, é o Jucapá. Jabuti é outra coisa. Bom, então, gente, eu acho que era isso. Tu quer falar mais alguma coisa, assim, Renato? Não, eu queria fazer uma pergunta aqui pra ele, porque ele sabe, né, que na entrevista da Tata Werneck, ela faz sempre uma pergunta e a pessoa responde e ela toca um apito lá e ela diz se é verdade ou é mentira, né? Então, como a gente se conheceu, eu lá aprendendo a fazer meus poeminhas, né, nas calcinhas ainda, nos cueros. E o Renato, então, um gigantão, assim, né? Gigantão. Olha aí, olha que o tamanho. Aí eu queria fazer uma pergunta pra ele assim, Renato, a gente já ensaiou isso, tá, gente? Então não é, como é que se diz? Não é improviso, tá? A gente já ensaiou. Eu vou perguntar assim, Renato, tu acha que eu sou uma boa poeta? Não me pergunta isso. Não me pergunta isso. Não, Renato, não, realmente assim, ó. Não, tu ia dizer que não, tu ia dizer assim, não! Era esse o nosso combinado. Eu sei. E eu só um pouquinho. E a outra pergunta é assim, ó, Renato, tu acha que eu tenho futuro nas escritas? E ele disse, não! Era pra ser isso. Não é isso, não. Mas eu acho o seguinte, o futuro a gente faz. Ótimo. Em primeiro lugar. Tu tem futuro na escrita ou não? Futuro a gente faz. E tu tem uma escrita que é absolutamente sincera, o que eu acho muito legal. Entende? Sou sincera. Não, é mesmo. Tu vai atrás do que tu quer fazer, do que tu quer escrever. Isso eu acho muito importante. Então, assim, ó, o importante não é tanto tu ser agora um baita escritor, mas é tu procurar ser o melhor escritor que tu pode ser. Entende? E isso quer dizer trabalhar. Não tem atalho. Tem que escrever. Minha mãe era uma baita artista visual e aí dizia assim, mas e como é que eu aprendo a desenhar? Desenhando. Não tem outro jeito, entende? Não tem outro jeito. Para tu escrever bem, tu tem que escrever muito. E outra coisa importante, para escrever tem que ler muito. Então assim, ó,
Não adianta o cara chegar aqui e dizer assim, e tal, tu é escritor e tal, blá, blá, blá. Aí o que tu lê? Eu não leio. Não dá. Tem que ler muito. E ler muito o tempo todo, não é... Sabe, aquele cara que lê até bula de remédio, ótimo, mas se tu é poeta, tu conhece os poetas de hoje em dia? Quer dizer, tu escreve poesia, tá? E o que tu acha da Fátima Farias? O que tu acha da Lilian Rocha? O que tu acha da Regina? O que tu acha do Alexandre Brito? O que tu acha do Ricardo Silvestrin? O que tu acha do Ronaldo Augusto? Sabe? E eu estou falando só de escritor de Porto Alegre. Eu posso falar, se eu for falar do Brasil inteiro, então... Nossa. Um monte. Se for falar do mundo inteiro, mais ainda. A gente estava falando isso, né? Eu disse assim, como é que pode? Eu não te conhecia, né, Renato? Ali, como a gente desconhece... Agora eu falei aqui alguns nomes para ele, inclusive da Janice Bart, que escreveu esse livro Granito, que já veio aqui, da entrevista, e hoje até tem live com ela. Não conhece, né? Então a gente, às vezes, a gente não consegue conhecer todos, né? Não consegue, claro que não. Mas tu tem que pelo menos estar ligado em quem está fazendo diferença. Entende? Por exemplo, eu citei a Fátima Farias, está fazendo diferença. Tá fazendo. A Lilian Rocha está fazendo diferença. Que a palavra são da Fátima Farias, que daqui a pouco ela vai... A Eliane Marques está fazendo diferença. O Alexandre Brito está fazendo diferença. O Ricardo Silvestrin está fazendo diferença, sabe? Então, assim, esses são poetas que tu não pode não conhecer. Sim. E eu queria só, então, para concluir, assim, uma coisa que a gente também falou, que eu acho bem importante, é, assim, a diversidade, né? Assim, então tu escreve infantil, tu escreve Preto de Peleia, e como tu falaste, tem esse outro livro aqui que é o Versa também, né? Sim. Que tem temas variados, tem jeito de escrever também diferentes. Tem uns 4, 5 minutos ainda? Não sei, eu acho que sim. Vamos lá, a gente fica, né? Vamos ver. Então, assim, eu só queria que tu falasse isso também, que a gente não precisa, talvez, como tu falaste, né? Que a gente não precisa, assim, ter só um tema, escrever só de um jeito, né, Renato? É isso? Não, exatamente. E que isso não significa que tu seja, como que aquela pessoa disse que tu era? Esquizofrênico? Porque escreve uma coisa e escreve de outro jeito, né? A gente tem essa liberdade, como poeta, como escritor, a gente também tem essa liberdade de... Exatamente, eu acho que tu tem muita coisa dentro de ti, entende? Então, assim, eu não preciso escrever sempre para criança, não. Eu tenho texto infantil, eu tenho texto erótico, que não é para criança, definitivamente. Eu tenho texto adulto, enfim. E aí, como hoje é o dia... Hoje é o dia mundial do livro. Mundial do livro. Nossa, olha só, que E sortuda que eu também sou. é um dia que... Salve, Jorge! Tá fazendo... Salve, Jorge! Exatamente. Então eu queria ler esse poema aqui, que é um poema que diz assim: estou armado e travestido com as armas de Jorge, para que os meus inimigos, me olhando, não me vejam, porque no mundo civil sou guerreiro, enfrento o dragão do mundo. Esse eu enfrento, espeto, mas ele é imenso e não me dá a mínima. Mas há outro dragão, salve Jorge, muito mais perigoso, que habita cova mais funda, escura, onde ele vê, mas eu não vejo, caverna craniana, onde mesmo armado e travestido de Jorge, sou apenas eu, e no seu santo escudo só vejo espelho, e na sacra armadura apenas cascas, e na sagrada espada apenas folha suculenta, brinquedo de criança. Amarro meu dragão, mas meus nós não o prendem.
Cravo nele, mas as lâminas entortam sem o seu couro arranhar. Porque sem ser Jorge, meus olhos não veem o interior, onde habita o meu dragão. Ogum-Ye me faz herói de coragem para ver o dragão que sou. Me faz verter o meu sangue pelo amor que há em mim, pela mãe que há em mim, e reza por meu sucesso. Que meus olhos tenham luz e penetrem as minhas trevas. Que eu veja os meus inimigos e que eu possa derrotar-me, prender-me, destruir-me. Salve, Jorge! Salve, Jorge! Ogum-Ye. Ogum-Ye. Gratidão, gratidão. Foi muito linda nossa entrevista. Eu achei, pelo menos. Obrigado, eu gostei. O Renato disse que um tempo atrás ele fazia entrevistas também, né? Com escritores. Era um sarau que era uma entrevista. É, mas não tem registro disso, né? Já é um bom tempo atrás. E que bom que hoje, então, a gente pode Tem ficar com algum esse registro fotográfico, isso sim. Ah, isso tem, mas só legal. fotográfico. Eu também tenho uma aqui nesse livro que se chama Mulher Dragoa, né? Opa! Mas eu acho que eu não vou ler, porque agora a gente está já adiantado da hora. Mas eu queria mostrar aqui para vocês que hoje eu lá em casa tenho bastante espada de São Jorge, Santa Clara, tenho todos. E aí aqui, olha essa espadinha que linda, um marca-texto que eu comprei de uma menina, a Ana Laura Arte, lá na biblioteca pública, né, numa feira de livros que a gente foi lá, eu estava expondo e ela estava, eu achei muito linda. Olha, Fátima, que linda, o marca-página, que tri, né? Não vou dar para vocês porque realmente eu comprei porque eu amei. Então, muito obrigada mais uma vez, Renato. Vamos ver aqui quem é que entrou, vamos ver. Olha aqui o Leimon. O Leimon, querido, ele é lá do chalé. Vamos estar no chalé, eu vou estar pelo menos no sábado, tem Feira do Livro no chalé. Quem mais vai? O Leimon tá sempre lá. A Ceci Quadros, a Ju Loebens, oi Ju, a Bibi, a Ju, o livro Granito, então, nós estávamos falando de ti, a Vera, oi Vera, que legal que tu tá aí. E então tá, gente, é isso aí, muito obrigada e até a próxima! Até a próxima. Com muitos sapos. Nada de engolir sapo, né, Renato? Não.